Portanto, a nossa aula número 1 está aqui. Vamos falar sobre, ok? A morfossintaxe do pronome relativo no decorrer do nosso tempo. E no decorrer das nossas 8 aulas, iremos abordar todos os assuntos mais importantes de uma prova de língua portuguesa. Muito bem, eu quero destacar para você, logo no início, a primeiríssima informação, que é a seguinte: quando destacamos pronome relativo, professor, quando eu falo pronome relativo, surge uma dúvida, que é a seguinte: professor, para que serve um pronome relativo? Ele serve para referir-se, então o pronome relativo, ele refere-se ao termo antecedente. Termo antecedente. O pronome relativo refere-se ao termo antecedente e detalhe, no que refere-se a elementos coesivos, do ponto de vista da coesão textual, ele é chamado de elemento anafórico. Ele é chamado de elemento anafórico. Anafórico, ele vai referir-se a algo dito antes. Então, veja, vamos começar bem devagarzinho. E a primeira informação que eu quero destacar para você é a informação de que o pronome relativo, ele refere-se ao termo antecedente. Ele vai retomar o termo antecedente, muito bem, e as provas cobram isso, e ele é chamado de elemento anafórico. Podemos ter questões sobre esse assunto fáceis e difíceis. Vamos à primeira questão. Pegue o seu material, acompanhe comigo. A primeira questão já diz assim, veja, o pronome que é o nosso pronome relativo, faz referência, ser vivo, todas as vezes que ele falar referência, é porque ele está abordando uma questão sobre coesão textual. Ele está perguntando se o pronome que refere-se a, e aí você vai montar a referência. O pronome que faz referência à crise da própria instituição policial. Vejamos, no Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia deu-se na década de 80, no século passado, coincidindo com um momento de crise da própria instituição policial, a qual, por sua vez, refletia uma crise mais ampla. Vamos ler de novo, porque trata-se de uma questão de coesão textual. No Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia, ou seja, as mulheres vão adentrar no âmbito policial, certo? Essa concentração deu-se na década de 80, ok. No século passado, e essa concentração coincidiu com o quê? Com um momento de crise da própria instituição, da própria polícia. E essa crise, por sua vez, refletia, então, atenção, essa crise da própria polícia refletia uma crise mais ampla. Então, perceba que nós estamos falando de uma crise que existia no âmbito da instituição policial. E essa crise refletia uma crise mais ampla. Portanto, a pergunta é, o pronome relativo que, está aqui o meu pronome relativo que, refere-se a essa crise da própria instituição policial. A questão ela é verdadeira. Portanto, repito para você, a questão é verdadeira porque o pronome relativo, coesivamente, do ponto de vista da coesão textual, para que haja coerência, ele vai retomar o termo mais próximo. Leio mais uma vez para não ficar dúvida. No Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia deu-se na década de 80, no século passado, coincidindo, essa concentração das entradas coincidindo com um momento de crise da própria instituição da polícia, da instituição policial, a qual refletia, a crise da própria instituição policial refletia uma crise mais ampla. Portanto, a questão ela é verdadeira e percebemos que esse pronome relativo, coesivamente, está referindo-se ao termo antecedente, ok? Muito bem, então, Emerson Oliveira, essa foi barbada, muito bem, Emerson, mas pode ir participando com o professor.
Perceba, é uma questão que eu quero enfatizar para você assim, ó. Tente entender o seguinte, a primeira pergunta que podem cobrar de mim na hora da prova sobre pronome relativo é uma questão sobre coesão textual. Hoje eu vou abordar diversas questões e vou mostrar para vocês como que a instituição pode cobrar isso de você. A primeira pergunta que você, a primeira questão que pode ser cobrada de você diz respeito a uma pergunta sobre coesão textual. O que significa dizer isso, professor? Que o pronome relativo é um elemento coesivo. Ele refere-se a esse termo antecedente. Muito bem. Vamos fazer mais uma questão para verificar como você vai sair na próxima questão? Vem cá. A próxima questão diz assim, ó, também sobre coesão textual. O pronome que refere-se a Charlize Theron. Charlize Theron. Vejamos. Interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe madrastra, bruxa da princesa, é o mais interessante do filme, assim como as questões tão atuais que ela nos traz. De novo, vejamos, hein? Eu quero que o nosso amigo Emerson responda essa aqui. A Gabriela, essa eu já aprendi, professor. Ótimo, parabéns. Boa tarde, ser vivo. Felipe Ramon. Professor, o que? Pronome relativo é o único que exerce função sintática? Já vou responder essa questão. Cris, só um segundinho, tá? O pronome que refere-se a Charlize Theron, vem pra cá. Interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe madrasta, bruxa da princesa, é o mais interessante do filme, assim como as questões tão atuais que ela nos traz. E agora? Vai lá, eu gostaria que alguns dos nossos alunos respondessem essa pergunta. Felipe Ramon, né? Vamos lá, pessoal, responda. Vocês têm aí alguns segundinhos. Essa questão é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? E eu já acrescento mais uma pergunta a essa questão 2. Se esse pronome relativo que não refere-se a Charlize Theron, refere-se a quem? Qual é a função sintática desse pronome relativo? Respondam para mim. Vejamos. Eu começo a montar a minha interpretação enquanto você responde. Vou colocar aqui um pouquinho aqui, uma informaçãozinha. Pode responder, estou esperando. Muito bem, muito bem, muito bem. Volta lá para nós, por gentileza, só para eu poder ler as perguntas dos colegas. Vamos lá? Olha aí, estamos ao vivo. O Juan Passos, professor, está errada. Sim, Juan, está correto. Cris, está errada. Muito bem. A Francione Pereira, professor, refere-se à mãe? Não. Yuri, Karina, as questões, professor. Batista Lima, está falsa, professor. Pessoal, é isso mesmo. A questão está errada, a questão está errada. Agora, vamos entender por que ela está errada, e se ela está errada, o pronome relativo refere-se a quem? Vejamos. Interpretada pela... Pode jogar para nós, por favor. Interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe madrasta, bruxa da princesa, é o mais interessante do filme, assim como as questões tão atuais, então essas questões atuais, a qual ela nos traz. Ela, quem é o ela, professor? O ela é um elemento coesivo anafórico que, por sua vez, refere-se a Charlize Theron, a mãe madrastra. Ela é que nos traz. E o que ela nos traz, professor? Gente, olha para cá, não pisca, olha para cá. O que ela nos traz? O que ela nos traz, professor, traz a nós é exatamente essas questões problemáticas, professor, ó, essas questões atuais. Agora, eu preciso retomar questões atuais. E como eu faço isso? Pronto, nasce a figura do pronome relativo. Olha aqui, que por sua vez vai retomar o termo antecedente. Agora, existe uma coisa bem interessante, pode dar o retorno, por favor? Existe uma coisa bem interessante na morfossintaxe do pronome relativo, que é a seguinte: quando eu busco o termo antecedente, eu posso até achar a função sintática do pronome. Como eu faço isso? Vem para cá, olha só. Eu vou reescrever, atenção, eu vou reescrever somente a oração adjetiva. Ela nos traz. De novo, eu vou reescrever somente a oração adjetiva. Ela nos traz. E no lugar do pronome relativo, eu coloco o termo antecedente. Assim,
ela nos traz, atenção, e o que ela nos traz? As questões atuais, ou seja, ela, a Charlize Theron, nos traz a nós o quê? Questões atuais. Trazer, nesse contexto, é verbo transitivo, direto e indireto. O que ela nos traz são as questões atuais, a quem? A nós. Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Objeto indireto. Atenção, a função que eu achar para esse termo, na verdade, é a função de quem? Do pronome relativo. Esse pronome relativo tem função de objeto direto. E eu comprovei que o pronome relativo refere-se, na verdade, a questões atuais trazidas pela Charlize Theron, que é a nossa mãe madrasta. Muito bem. Ser vivo, volta para cá só um segundinho, por gentileza. Quero só reforçar que se você acessar a página do professor Marcondes Júnior, a página do professor Marcondes Júnior, não esquece de curtir, não, porque a nossa missão é chegar a 20 mil curtidas, tá? Indica a página para os colegas. Se você acessar a página, nós estamos ao vivo lá na página do professor Marcondes Júnior, tá bom? Vem para cá. Ó, então, gente, o que nós percebemos aqui? Interpretada pela atriz, joga novamente o slide, por gentileza, interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe madrastra, bruxa da princesa. É o mais interessante do filme. Assim como as questões tão atuais que ela nos traz. Atenção, ela quem? Ela, a atriz Charlize Theron. Ela, a atriz. E é ela que nos traz a nós. Ó, o nos é a nós. Ela traz a nós o que, professor? Essas questões atuais, que na verdade é a função do pronome relativo. Portanto, a questão número 2 está errada, porque coesivamente o pronome não refere-se a Charlize Theron. Tudo bem? Muito bem. O nosso amigo Lincoln, o que na função de... Passou. A Fabiana Silva conseguisse passar no concurso... Né? A Fabiana, Cris Melo conseguiu passar no concurso, ela pergunta para Cris. O Lincoln, que na função do pronome relativo é moleza, complicado é quando exerce função de sujeito. Muito bem. Já vamos abordar outras questões. Evanúzia Maria, também acho. Cris Melo, só passar. Enfim, o pessoal vai conversando conosco, a gente vai interagindo. Muito bem. Pessoal, vem para cá, vamos continuar. Então, a segunda questão abordou novamente coesão do pronome relativo e agora uma articulação diferente. Uma articulação sintática diferente. Vamos para a próxima questão, que é uma questão desafio. Vejamos. A questão 3 diz assim, professor. Não se parece muito com o que eles previram. O pronome que tem como antecedente o pronome o que se refere a mundo. Nossa, professor, como assim? Vamos ver essa questão. Também, como eu já disse anteriormente, quando ele faz alusão a referir-se, obrigatoriamente é coesão textual. O mundo em que nos encontramos hoje, no entanto, não se parece muito com esse o, gente, é aquele mundo, ó, com aquele mundo. O mundo em que nos encontramos hoje, no entanto, não se parece muito com aquele mundo que eles previram. Então, perceba aqui a relação sintática da seguinte forma. Eu tenho aqui sim um pronome relativo, tá vendo aqui, ó, eu tenho um pronome relativo que, por sua vez, está retomando esse termo antecedente aqui, ó, tá? Vou fazer assim para ficar fácil de você perceber. Está retomando esse termo antecedente, que é o pronome o, que é um pronome demonstrativo. Como é que eu sei que é um pronome demonstrativo, professor? Porque eu vou substituir pela expressão aquele, aquela, aquilo. De novo, o mundo em que nos encontramos hoje, no entanto, não se parece com aquele mundo o qual eles previram. Eles previram aquele mundo, tá vendo aqui? Muito bem, então vamos lá, o pronome relativo que refere-se a esse pronome demonstrativo o, que por sua vez retoma a palavra mundo. Gente, vocês estão percebendo? Vocês perceberam a gravidade, a importância de você enxergar que o pronome relativo faz referência ao termo antecedente, porque você estabelece coesão na argumentação. É muito importante a relação coesiva estabelecida pelo pronome relativo. E claro,
né? Já estamos respondendo a terceira questão, mas há questões médias, fáceis e difíceis. Temos que tomar cuidado com essa questão que pode cair no seu concurso público, ok? Vem para cá. Muito bem, então a questão número 3, vamos julgar. Em não se parece muito com o que eles previram, o pronome que tem como antecedente o pronome o, sim, o pronome demonstrativo, que por sua vez refere-se a mundo. A questão 3, ela é verdadeira, certíssima a questão 3. Fabiana Silva, parabéns, parabéns Fabiana, ok? Cris Melo, parabéns novamente. Foi muito legal aí. Essa questão é muito bacana mesmo. Vamos para a próxima questão? E a próxima questão, vamos lá. Eu vou abordar um outro aspecto com você, e esse outro aspecto, também ainda sobre pronome relativo, diz respeito ao seguinte. Vamos aqui, ó. Pronome relativo, ok? Qual é a dica, professor? A dica, gente, é legal. Olha só. Eu preciso diferenciar o quê? Quando ele é pronome relativo, de quando ele for conjunção integrante. Essa é a dica, diferenciar o conectivo que, quando é pronome relativo e quando é conjunção integrante. Quando é que ele vai ser pronome relativo? Quando for pronome relativo, gente, vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Repito. Quando for pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Quando for conjunção integrante, vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Agora, vamos para aqueles macetes que ajudam na memorização. Quando que for pronome relativo, eu vou substituí-lo por o qual, os quais, a qual e as quais. Quando eu puder substituir por o qual, os quais, a qual e as quais, eu tenho certeza que esse que ele é pronome relativo, tá? Esse é o macete. Agora, atenção, quando eu puder substituir pela expressão isso, atenção, a segunda dica é, eu vou substituir pela expressão isso. Quando eu posso substituir pela expressão isso, fica fácil, fácil, fácil. Você vai lembrar que o O puxa a oração, o S puxa a oração subordinada, esse outro S puxa a oração subordinada substantiva, ok? E esse I é para reforçar que o que é uma conjunção I de integrante. Olha aí, fica bonito, né? Fica fácil gravar. Então vamos gravar dessas duas formas. Ó, são dois macetes, ok? Eu quero que você tenha os dois aí no seu caderno, no caderno do curso de férias do professor Marcondes Júnior, tá? Coloque aí no caderno de férias. Muito bem, aí pronto, olha aí, pronto. São duas dicas, dois macetes, ok? Primeiro, o que vai ser pronome relativo quando eu substituir a leitura do conectivo que por o qual, os quais, a qual e as quais. Aí afirma-se que o que ele é pronome relativo. Porém, quando eu puder substituir pela expressão isso, aí eu tenho, na verdade, O do isso é oração, S do isso é subordinada, o outro S do isso é substantiva, e vale reforçar que o I do isso é o I da conjunção integrante, ok? Ficou fácil, não ficou, pessoal? É o I da conjunção integrante. Muito bem, então está aqui reforçado para você. Pronto. Isso é importante para nós julgarmos a nossa próxima questão. Então, volta para mim, por gentileza, porque a segunda dica é essa. A primeira dica sobre esse conectivo é que ele é um elemento anafórico. Refere-se ao termo antecedente e você percebeu, ao resolvermos questões, a relação na construção da cadeia coesiva e o conectivo que faz parte dessa cadeia coesiva. Muito bem. A segunda dica diz respeito à distinção que precisa existir entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. A dica, o macete é substituir o conectivo que por o qual, os quais, a qual e as quais. Sai rapidinho. Segundo macete, substituir a expressão pelo isso. Isso, pronto. Isso é oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante, ok? Gradativamente nós iremos aprofundando os assuntos, mas, por enquanto, cabe a nós apenas distinguir a função dos conectivos. Então vem para cá. Vamos observar uma questão sobre esse assunto. Vamos lá? A questão diz a seguinte.
A Lene Santos. Professor, você não usa mais Periscope? Você é 10. Obrigado, Lene. A Gabriela tem esse quadro na mente. Legal, Gabriela. Você vai precisar com certeza, tá bom? Muito bem. Depois vamos lendo mais comentários, né? E quero destacar Periscope. Professor, tem sim um Periscope. Vou voltar a fazer transmissões ao vivo agora este semestre, com frequência. No primeiro semestre foi bem corrido, mas nós vamos voltar sim com o Periscope, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Nos trechos que desde muito tinham notícias dos nossos dois amigos e que a filosofia bastava filósofo e que o supérfluo era um dissolvente, os elementos gramaticais grifados, ok? Tem esse que também aqui, exercem a mesma função sintática, professor. Vejamos. A cidade e a corte barra, as quais, perceba, gente, como é fácil a substituição. A cidade e a corte, as quais, desde muito, tinham notícias dos nossos dois amigos, barra, a segunda barra é aqui, a minha oração adjetiva explicativa é essa aqui, tá vendo? Ó, essa é minha oração adjetiva explicativa, introduzida por esse conectivo, que é o meu pronome relativo, ok? A cidade e a corte tinham notícias dos nossos dois amigos. Pronome relativo esse na função sintática de sujeito. Veja, falar pronome relativo é análise morfológica, falar sujeito é análise sintática, ok? Ele perguntou se os pronomes, os ques exerciam a mesma função sintática. O pronome relativo aqui nessa sentença exerce a função sintática de sujeito. Muito bem. E a próxima oração, vejamos. Fizeram-lhe recebimento régio, mostraram conhecer seus escritos, discutiram as suas ideias, mandaram-lhes muitos presentes, papiros, crocodilos, zebras, púrpuras. Eles, porém, recusaram tudo com simplicidade, dizendo dizendo isso, professor. Isso que está na frente é o que vai ser dito, dizendo isso, que a filosofia bastava filósofo, e dizendo isso, olha aí, que o supérfluo era um dissolvente. Ah, professor, então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Eu tenho uma oração subordinada substantiva, introduzida por uma conjunção integrante. Aí você me pergunta assim, parabéns, Cris, dizendo isso exatamente. Romeu Porto, viva o Rio Grande do Sul. Conjunção integrante, olha só, qual é a função sintática da conjunção integrante? Conjunção não tem função sintática. Conjunção não tem função sintática. Portanto, a segunda dica é a seguinte, pode me dar o retorno? A segunda dica é a seguinte, atenção, ser vivo, perceba, em um momento específico, eu preciso distinguir se o que é pronome relativo ou se o que é conjunção integrante. Essa questão sempre cai em prova. A dica é essa que eu passei para você. Quando o que for pronome relativo, você substitui por o qual, os quais, a qual e as quais. E quando o que for conjunção integrante, você substitui pela expressão isso, ok? Só substituir pelo isso. Como a Cris Mello acabou de colocar para nós, dizendo isso. Parabéns, Cris, você é um sucesso, tá bom? Parabéns mesmo. Muito bem, a questão 4, portanto, é uma questão falsa. Vamos colocar o gabarito. Questão falsa, questão 4 é uma questão errada. Muito bem, pode me dar o retorno. Vamos para a próxima questão, um segundinho. Copo da sorte. Eita, gente, mas o tal do copo do requeijão, né? O Lincoln Vidal disse: minha vida de concursando existe duas etapas, antes e depois do português da prova. Não há dúvida que mudou a minha vida. Parabéns, Lincoln. O sucesso depende de dois pilares. Um deles é o seu empenho e a sua dedicação. Você está de parabéns e eu estou orgulhoso de você, Lincoln. O Emerson Oliveira disse, aula top. Obrigado, Emerson. Estamos juntos. Vamos continuar focados. Davi Ribeiro, manda um abraço para São Luís do Maranhão. Forte abraço, pessoal de São Luís do Maranhão.
Cidade maravilhosa. Não sei nada de português, André, mas você vai aprender. Continue acompanhando as nossas aulas, afirmo, você vai aprender, pode confiar, pode continuar focado. E eu estou trabalhando, quem já está estudando para concurso público sabe, eu não estou dando dicasinhas ali só para agradar, não. Eu estou trabalhando para gabaritar a prova. O nosso objetivo é o resultado. Eu preciso que você realmente tenha resultados, e esse é o nosso objetivo.